Olá pessoal, meu nome é Victor e hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou a parte de autenticação de JWT dentro dos nossos microserviços. Então aqui nós temos dois endpoints, onde se registrar e outro de fazer o login, onde o usuário vai ter a opção de escolher a role que ele vai pertencer. Então nós temos duas roles disponíveis, uma é a role de administrador e a outra seria a role de doador. Então após fazer o login aqui, eu já adiantei para nós, ele vai gerar para nós o token, onde a gente vai copiá-lo e vai colá-lo aqui dentro do Authorize, que no caso eu já fiz. Então, dei aqui um close. E quais serão as permissões que o administrador vai ter? Então, basicamente, todos os endpoints ele vai conseguir acessar. Já o doador, não. O doador ele vai ter acesso aos endpoints aqui de buscar. Então, esse aqui que se você buscar todas as campanhas, o endpoint de buscar por ID. Então, como eu estou como administrador, eu consigo fazer tudo. Já os endpoints de post, put e delete, aí somente o administrador vai conseguir realizar. Então, eu vou até tirar aqui o authorize, um logout, para poder testar junto com vocês. Então, se eu vier aqui fazer um get, execute, ele vai dar o status 200, porque ele funcionou. Então, não precisa estar logado para conseguir ver as campanhas. Fazendo post, eu já não consigo. Então, execute. Ele já deu o erro de não autorizado. Fazer aqui uma autorização, pegando aquele primeiro ID, ele também não permite. Erro 401, não autorizado. E o mesmo vale para o delete. Então, colocando aqui o mesmo ID também, execute, não autorizado. Passando agora para o microserviço de doação, nós temos basicamente a mesma interface. Então, nós temos aqui a autenticação com os endpoints de registrar e login, que vai seguir o mesmo fluxo do anterior. Então, aqui o usuário vai se registrar e vai ter a opção de ser um doador ou um administrador, que nesse caso eu realizei o login como doador. Ele gerou para nós aqui nosso token, nosso ID de usuário, vou até copiar aqui. Então, como é que vai funcionar? O usuário doador, ele não tem permissão para buscar todas as doações. Então, ele não vai conseguir visualizar todas as doações, somente administradores conseguem. Então, testei aqui, ele deu erro de não autorizado. E se eu vier aqui buscar as doações por ID, coloquei aqui o ID do meu usuário, ele trouxe aqui status 200. Então, ele trouxe aqui as doações realizadas. Certo? Então, o post é basicamente a mesma coisa. Então, o doador vai conseguir fazer o post. O administrador não tem a necessidade de realizar o post. Se ele quiser, ele consegue, mas não tem necessidade. Olá pessoal, meu nome é Eduarda e eu vou apresentar duas implementações realizadas no projeto. Em primeiro lugar, a integração assíncrona entre os microserviços utilizando o RabbitMQ e em segundo lugar, o monitoramento utilizando o Prometheus da nossa API de campanha. Atualmente, o projeto ele possui dois microserviços, a Donation Service API, que é responsável por registrar as doações, e a Campaign Service API, que é responsável por gerenciar as nossas campanhas. E para desacoplar a comunicação entre essas APIs, foi implementado o RabbitMQ. Eu estou utilizando o RabbitMQ rodando em container Docker. Como nós podemos ver aqui, executando o comando docker ps, nós temos aqui o RabbitMQ ativo. Além disso, nós conseguimos também conferir aqui na interface do Rabbit que nós não temos nenhuma mensagem na fila até o momento. Bom, agora eu vou criar aqui uma campanha, né? Primeiro eu vou fazer um get, a gente consegue ver aqui que a gente não tem nenhuma campanha cadastrada. Agora eu vou fazer a criação de uma nova campanha. Tivemos aqui o retorno positivo. Vou fazer o get novamente. E aqui nós conseguimos ver a nossa campanha criada. Eu vou copiar aqui o ID da campanha. E eu vou parar de executar aqui a nossa API de campanha, só para a gente conseguir ver a mensagem lá na fila do Rabbit. E aqui eu vou criar uma nova doação. Então, vou colocar aqui o ID da nossa campanha. E vou colocar aqui o valor de R$200. Novamente, tivemos o retorno positivo. Fazendo um get aqui das nossas doações, nós temos aqui a nossa doação. Olhando aqui na interface do Rabbit, nós conseguimos ver que agora temos uma mensagem na fila. Vamos buscar as mensagens. E aqui nós vemos que é a doação que nós acabamos de criar. Como a API de campanha ainda não está executando, essa mensagem ela segue aqui na fila. Bom, agora eu vou executar a API de campanha. Olhando agora a interface do Rabbit, nós vemos que não tem mais nenhuma mensagem na fila. E fazendo um get aqui novamente das nossas campanhas, nós conseguimos ver que o valor da doação mudou de 0 para 200, ou seja, a nossa mensagem ela foi consumida. A gente também consegue comprovar essa informação aqui nos logs da aplicação. Aqui a gente vê que o nosso evento ele foi consumido, aqui a gente tem o ID da nossa campanha e o valor que nós inserimos.
Agora eu vou criar uma nova doação, mas sem parar de executar a API de campanha. E agora eu vou criar uma doação de R$ 700. Aqui nós temos um retorno positivo novamente. Indo lá para a API de campanha, nós vemos que o valor mudou de R$ 200 para 900. E a fila do Rabbit está zerada. Bom, agora eu vou mostrar a parte de monitoramento da nossa API de campanha utilizando a interface do Prometheus. Vou abrir aqui a interface e vou pesquisar uma das nossas métricas. Vou mudar aqui a forma de visualização para gráfico. E vou aplicar um filtro para a gente conseguir ver todas as nossas requisições do tipo GET. Aqui nós conseguimos o horário em que cada requisição foi realizada. E aqui ao final nós vemos que temos um total de 8 requisições até o momento. Vou voltar para a API de campanha e vou realizar uma nova requisição do tipo GET. Vou executar novamente a busca, aplicar o filtro. E aqui nós vemos que o valor mudou de 8 requisições no total para 9 requisições, constando aqui também o horário que foi realizada essa requisição. Grafana, que foi utilizado para a visualização das métricas coletadas pelo Prometheus. A ideia do dashboard foi centralizar informações importantes sobre a saúde e a performance da aplicação em tempo real. Aqui, por exemplo, nós temos o RPS por endpoint, que mostra a quantidade de requisições por segundo. A gente tem aqui também o total de requisições, atualmente nós estamos com 16, que mostra o volume acumulado em um intervalo de tempo. Nós também temos aqui a taxa de sucesso e a taxa de erro, que é baseada nos status HTTP, das respostas, né? E a gente tem também métricas de consumo da aplicação, como o uso de memória, por exemplo. Olá, meu nome é Bruno e hoje vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso Donation Service, focando mais na parte de Docker, do Prometheus e do Grafana, na parte de monitoramento. Nosso Docker, então, na parte de Donation Service, ficou separado em 5 instâncias, sendo elas aqui o nosso MySQL, nosso RabbitMQ, o Prometheus, o Grafana e a própria API. Dessa forma, ficou até mais fácil de subir todos os componentes juntos, né? E não dar conflito para, no caso de ninguém achar uma porta ou outra. Subimos o MySQL junto com os containers para facilitar também. E adicionamos um módulo que implementa automaticamente as migrations assim que o MySQL fica ligado e que a API também fica ligada. Então aqui a gente tem um método, né, que vai verificar se o MySQL está pronto. Então aqui ele tenta fazer uma conexão em loop, né? Ele faz isso 30 vezes com um delay de 5 segundos entre os requests. E aqui por final, ele aplica as migrations. Então aqui nesse método, e depois que ele verifica que está tudo certo, ele vai aplicar nosso DB context. Dessa forma, quando o Docker já sobe, nossas tables já são criadas, tudo de forma automática. Inclusive, aqui na própria API, a gente consegue inspecionar a log dessas migrations sendo executadas aqui junto. Então, aqui, as migrations, os create table, tudo bonitinho. Partindo um pouco para a parte de donation, a gente separou aqui o projeto em questão de API, Application, Domain, Infrastructure e a parte de Workers, e segregado uma parte de testes unitários. Colocamos todos juntos aqui porque essa source, né, ela justamente cria a DLL que vai ser subida no Docker para funcionar a aplicação como um todo. Então aqui separamos a parte das controles, os endpoints ficam todos dentro de API, a parte de lógica, né, com os handlers e também a questão dos validators. Então aqui, se eu quiser criar uma doação, essa doação precisa ter um valor definido, né? O valor não pode ser zero, ele tem que ser maior que zero. Então todas as nossas regras a gente já aplica separado em camadas. E por fim, mas não menos importante, passar um pouco para a parte de monitoria, né? Aqui a gente está usando o Prometheus como fonte de dados e também o OpenTelemetry para a gente poder capturar as informações do host. Então, já aqui nessa parte de metrics, já tem os dois aplicados aqui. Inclusive, eu já fiz vários requests aqui para a gente poder ter uma base de dados e poder utilizar, né, o Grafana. O Grafana já está conectado com o Prometheus, então aqui o Prometheus está funcionando da maneira correta via Docker. E também já está conseguindo pegar os metrics do nosso host, que está rodando esse Docker, que no caso é o meu computador aqui. E por fim, aqui no Grafana a gente conseguiu
desenhar um dashboard para pegar essas métricas. Então aqui a gente tem um P95 por latência, de acordo com os endpoints utilizados. Aqui a gente tem a taxa de erro e ela aumenta de acordo com o momento que você está utilizando, né? Aqui a gente tem a quantidade de memória RAM que os componentes do .NET estão utilizando. Então, nós conseguimos gerar vários e vários gráficos com base nesse metrics que o próprio Prometheus conseguiu gerar para a gente. Dessa forma, a gente tem uma monitoria um pouco melhor sobre a aplicação, na realidade, uma monitoria bem completa sobre a aplicação, e a gente consegue ter até uma base histórica sobre isso, né? Então, aqui ele vai manter todo o histórico desde quando esse Docker está iniciado, né? Deu start. Olá, eu sou a Tainara e hoje eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez aqui no Kubernetes para essa fase 5. Então, a nossa estrutura, basicamente, né, nós temos 2 APIs em repositórios diferentes e dentro de cada API nós temos uma pastinha K8s contendo os arquivos YAML que vão ser necessários ali para realizar esse deploy no Kubernetes. Então, nós temos o config map, o deployment, a execução das migrations e o service de cada API. Então, aqui também temos essa mesma estrutura. Além disso, a gente criou um terceiro repositório para armazenar todos os YAMLs da infraestrutura comum às 2 APIs. Então, aqui a gente está armazenando as informações do Grafana, do MySQL, do Prometheus e do Rabbit. Além disso, também a gente configurou um namespace para ter um controle melhor ali desses pods dentro de um mesmo contexto. Então, a nossa estrutura está aqui rodando. Vou explicar melhor como que a gente fez para chegar nesse estado. Então, a gente começou criando um namespace, que foi utilizado em todos os arquivos YAML das APIs e também da infra comum. Depois disso, a gente setou esse namespace ali como sendo o contexto atual que a gente está trabalhando. E isso facilita um pouquinho na hora da gente escrever os comandos. Por exemplo, para aplicar esse arquivo YAML, a gente não vai precisar mais identificar o namespace aqui de forma explícita. Então, para aplicar toda essa parte de infra e também para os YAMLs das APIs, a gente pode usar um comando mais curtinho assim, porque o nosso contexto já está apontando para esse mesmo namespace. Então, foi nessa ordem, né? Subimos o Grafana, o MySQL, o Prometheus e o Rabbit. Depois disso, com a imagem já buildada de cada API, nós subimos também as APIs e o nosso Kubernetes está assim atualmente. Então, vou pegar alguns logzinhos aqui para a gente ver que subiu tudo sem problemas, mas a gente pode ver aqui que não teve restart também, então está tudo rodando bem. Então, a nossa API de campaign nele subiu. Então, a gente iniciou aqui o deploy no Kubernetes, entramos nesse modo e executamos o MySQL e a aplicação iniciou com sucesso. Aqui a comunicação com o Rabbit também. A API de donation vai ser bem similar, os logs. Então, aqui é a mesma ideia, iniciando o modo Kubernetes, aguardando o MySQL e comunicação com o Rabbit. Para confirmar, né, aqui podemos ver também os logs do pod do Rabbit. Aqui no finalzinho, deixa eu aumentar. Dá para a gente ver que ele ficou aberto para conexão e depois se conectou aqui com a API de donation e com a API de campanha. Só para a gente validar todos os pods, então aqui a gente tem o MySQL. Então ele rodou, executou tudo o que ele precisava ali para subir o MySQL e ele ficou pronto para conexão. E por último, temos aqui os logs do Prometheus também. Ele está rodando e assim que ele bater ali no endpoint de métricas, né, a gente teria, né, vai ter essas informações para monitoramento.